Bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Gustavo Paulino e hoje temos mais um episódio. E cara, a aula de hoje ela tá bem interessante porque é um tema que me pegou essa semana no meu trabalho e eu precisava mostrar isso pro mundo, eu precisava articular isso como uma aula, porque o propósito desse canal é levar as suas próprias ideias a sério. Para quem não sabe, eu tô defendendo uma ontologia mais gramática no campo da gestão. Eu sou empreendedor e calma que esse daqui nem é o vídeo ainda, nem é o tema do vídeo, eu só estou contextualizando para você. Cara, essa ideia é uma das ideias que estão mais vigentes para mim hoje e eu estou defendendo ela em revistas acadêmicas, enfim. E eu quero ver se ela sobrevive. O propósito do canal é justamente esse, é levar as suas próprias ideias a sério. Eu levei uma ideia minha tão a sério que ela virou artigo e eu tô defendendo essa ideia publicamente no meu canal do YouTube e internacionalmente em revistas acadêmicas, tá? E o canal, ele serve como laboratório público disso e evolução pessoal também, mostrar minha evolução. Cara, se você não percebeu, eu melhorei. Nos últimos vídeos, cara, a gente tá no vídeo 9, cara. No vídeo 9, eu acho que é o vídeo 9, né? E de lá pra cá eu melhorei muito. Eu tive que refinar bastante o meu roteiro. Eu tive que refinar muita coisa aqui. E, cara, eu espero que o vídeo de hoje seja bem interessante. Nem entramos no roteiros ainda, tá? Então, se você não sabe, eu preparo uma aula toda quarta. Publico ela no meu canal às 8 horas da noite, tá? E eu tenho um roteiro aqui planejado, então, cara, não se preocupa se, ele tá olhando um roteiro scriptado. Não, cara, é porque o roteiro ele serve justamente para facilitar a vida de quem tá ouvindo. E agradeço demais se você chegou até aqui e clicou no meu vídeo, cara. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quero pedir para você se inscrever no meu canal, já deixar o like, porque o canal ele vai depender da adesão de pessoas que gostam e que tem isso, tipo assim, cara, eu tenho ideias que eu tenho em mim, mas eu não tenho vontade, eu não consigo defender. E é justamente esse o propósito do meu canal, é instigar isso em você, para que você consiga defender as suas ideias sem parecer um louco um louco iluminado ou um louco lunático, tá? Então, cara, vamos direto pro vídeo de hoje. Eu já tenho o roteiro aqui. Essa parte inicial ela foi banalmente improvisada, mas vamos entrar na aula e espero que o vídeo seja interessante para você, cara. Vamos lá. Eu tô com o roteiro aqui, tá? Então, o vídeo de hoje, a aula de hoje é o que é uma organização. Cara, esse vídeo, por quê? Porque isso é algo que está sendo importante para mim na minha empresa. Então, eu tive que definir o que era uma organização, porque eu estou fazendo documentação de empresa, etc, etc. Então, vamos lá, cara. Todo mundo fala de gestão, todo mundo fala de empresa, né? Todo mundo fala de método, cultura, liderança, mas quase ninguém em nenhum curso da internet vai te falar e até a própria academia de gestão, ela nunca parou para responder uma pergunta básica, cara. O que é, de fato, uma organização? É... E, cara, enquanto essa pergunta ela não é respondida, a gente sempre vai ficar no campo da opinião, no campo da narrativa, no campo do sucesso alheio, né? Porque existe uma coisa que muita gente não sabe para quem entra na internet, você compra cursos, você compra um monte de coisa. Mas a maioria dos discursos, eles são narrativos. E quando você entende o que é narrativa, você entende uma coisa: tautologia, que é quando você infere uma função depois que o resultado aconteceu. O discurso da internet é o quê? Cara, segue o que eu tô te falando porque olha o tanto que eu já faturei, olha os milhões que eu já faturei. Eu entendo a intenção disso, de criar narrativas, porque eu entendo que essas pessoas que dizem isso, e eu tive bons mentores, eles têm bons métodos e que dão resultado. Mas, para mim, quando eu tive esse tipo de treinamento, não era suficiente. E eu comecei a descobrir que, na verdade, isso é tautologia. E ele não serve para explicar de fato o porquê das coisas, né? E aí que eu comecei a investigar, porque eu tenho uma mente inquietante, eu busco primeiros princípios e respostas vagas para mim, elas não eram suficientes, tá bom? Então, cara, antes de a gente começar de fato a entrar no conteúdo
deixa eu alinhar esse jogo, tá? É aquela frase clássica que eu tenho que falar. Esse canal é sobre levar as suas próprias ideias a sério. Eu coloco as minhas na mesa, você pensa sobre as suas. Você não é obrigado a concordar comigo, mas é proibido a não pensar. Se tu para esse contrato, bora pro conteúdo. Cara, o conteúdo ele já começou, mas eu precisava desse breve contexto aqui, tá? Então, o problema mal formulado, né? Isso daqui não é um debate sem fim, tá? Ele é, na verdade, a organização, ele é um problema mal formulado, tá? Então, a gestão e a gente que estuda isso, que é empreendedor, passou muito tempo discutindo qual é a melhor forma de organizar para quem é estudioso da área, para quem tem empresas e entende sobre isso também, né? A gente passou muito tempo discutindo qual que é a melhor forma de organizar, tá? Mas sem nunca definir o que precisa existir para algo ser uma organização. Cara, e aqui é o ponto central da nossa aula, tá? Porque, de novo, cada método, cada mentor, cada guru vai falar uma coisa e a resposta óbvia que eu já venho batendo aqui muito no meu canal era a resposta que era a resposta insatisfatória para mim, era a resposta do depende, todo mundo. E no final das contas todo mundo me dizia, né, que depende. E de fato, depende, eu descobri que depende, mas depende dentro de uma ontologia, dentro daquilo que existe para qualquer forma de depende seja possível. Calma que eu já vou explicar isso para você, tá? Então, minha experiência pessoal nisso, né, é que, tipo assim, eu não cheguei nessa formulação por teoria, tá? Eu cheguei exatamente tentando fazer uma empresa funcionar, tá? Eu estudei os livros, as mentorias, né, e tive boas mentorias, tá? Segui todos os métodos que funcionavam, até não funcionar mais. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? E toda vez que eu perguntava como que uma organização funciona, as respostas elas mudavam, elas eram diferentes, mesmo com grandes pessoas, mesmo com pessoas com grandes resultados. E eu descobri que, na verdade, isso não era um problema dessas pessoas que tinham grandes resultados e inferiam a função depois, né, do resultado, ou seja, a tautologia. Isso era só um método de tipo assim, cara, eu não sei a resposta ainda, mas compro o meu método que funciona porque eu tive resultado. Mas para mim, cara, eu queria criar algo original, eu queria criar algo que destoasse de todo o mercado, porque a oportunidade tá aí, cara. Se você cria algo que não existia antes, você consegue ocupar um espaço vazio, você começa a criar uma nova categoria. E é exatamente isso que tá acontecendo comigo. Eu identifiquei a oportunidade no mercado e fui lá e formulei a teoria, fui lá e criei uma explicação ontológica para o que é uma organização, né? Porque nesse momento de tipo assim, que as respostas dos meus mentores sempre mudavam, uma ficha caiu. Cara, porque a gente está tentando entender e organizar algo completamente complexo, tipo assim, extremamente complexo, sem saber o alfabeto. Sabe, tipo assim, a gente está tentando, quando a gente fala de criação de empresa, organização, a gente está tentando aprender, ler sem o alfabeto, sabe? É como eu tentar construir um prédio, eu sou um engenheiro, e outra pessoa é outro engenheiro. A gente precisa inevitavelmente concordar com alguma base, com algo que seja ontológico, que é algo que antecede a opinião de cada um, que é algo que antecede a narrativa, o resultado de qualquer um. Porque se a gente tenta construir isso, é por isso que muitas empresas quebram, é por isso que o campo da gestão ele ficou fragmentado. E, cara, isso não é um problema, né? Isso é um problema mal formulado. A gestão, do meu ponto de vista, ela começou a abordar diversas práticas de qual que é a melhor forma de organizar e se esqueceu do que existe antes de qualquer forma de se organizar seja possível, tá? Então, cara, foi nesse momento aí que eu tive uma virada conceitual, tá? Que eu descobri não de forma mística, tá? Mas eu formulei uma explicação simples para
dá uma base conceitual para qualquer pessoa que queira criar uma empresa, que queira organizar qualquer tipo de organização. Uma empresa, vamos lá, uma empresa é uma organização, mas nem toda organização é uma empresa. Ou seja, uma empresa ele tem fins lucrativos, marketing, etc. Outro tipo de empresas, outro tipo de organização, sei lá, um governo, uma igreja, um grupo fechado de mastermind, enfim, tudo isso é um tipo de organização. Mas eu tive uma virada conceitual que me mostrou o que de fato é uma organização e eu formulei isso em uma frase bem simples. Eu não decorei ela, mas eu vou falar aqui para você aqui, ó. Não existe uma melhor forma de explicar a organização. Existe uma ontologia que permite organizar e uma gramática que explica como as organizações funcionam. Vamos lá. Não existe uma melhor forma de explicar a organização. Tudo isso é contingente. E é onde o campo da gestão avançou demais. Mas existe uma ontologia. Gustavo, ninguém formulou essa ontologia. Ninguém formulou essa ontologia. É justamente essa ideia que eu estou defendendo internacionalmente, uma das ideias que eu defendo internacionalmente, tá? Então, existe uma ontologia, e eu vou explicar ela aqui no vídeo. Uma ontologia é o que explica as condições de existências para qualquer forma de organizar, seja possível na realidade, tá bom? Não sei se eu fui tão claro aqui. Se eu não fui, cara, vamos engajar, né? já deixa um comentário aqui. Cara, eu não tô entendendo isso, eu quero entender melhor isso. Fala mais sobre isso. Comenta aqui embaixo o que você tá achando do vídeo até hoje, a sua dúvida. Porque isso aqui é uma aula, eu preciso que vocês engajem, tá? Então, vamos lá. Então, não existe uma melhor forma de explicar a organização. Existe uma ontologia, e eu vou explicar ela no vídeo, que permite organizar e uma gramática que eu já abordei em outros vídeos, que é o princípio da gramática estrutural, o princípio de Paulino, que eu carinhosamente apelidei, tá? E uma gramática que explica como a organização funciona. Vamos lá. O que é a ontologia? A ontologia responde a uma pergunta muito simples. Dentro desse contexto, tá, de gestão, ontologia não é só uma coisa que existe na gestão. Para quem não entende, mas tudo bem. Para quem entende, cancela essa explicação, tá? Mas por isso que o canal aqui é sobre defender as minhas ideias. Eu preciso falar com um público um pouco diferente, com níveis de consciências diferentes aqui. Então vamos alinhar, tá? O que é uma ontologia dentro desse cenário de gestão? Uma ontologia dentro desse cenário é o que precisa existir para algo ser uma organização. Vamos de novo. O que precisa existir, tá? O que precisa existir para que qualquer forma de organização possa ser possível? Em outras palavras, o que precisa existir para que algo possa ser considerado uma organização? Isso é a definição de ontologia dentro desse contexto que eu estou trazendo aqui, tá? E a resposta é bem simples. O que precisa existir antes de uma organização, que é ontológico? Existem três tipos de coisas. E são três funções. É a função estratégica, é a função tática e a função operacional, tá? Coexistindo estruturalmente. Essa é a condição para que qualquer forma de se organizar possa ser possível. Gustavo, cara, tá ok. Vamos lá. Por que você está falando que estratégico, tático e operacionais? Isso daí não já eram coisas conhecidas? Sim, já eram coisas conhecidas, mas nunca articuladas de forma ontológica no campus da gestão para explicar o fenômeno organização. Tá? O estratégico do meu eu fundamento a minha própria empresa, a documentação da minha empresa, ela é fundamentada nisso. O estratégico é onde decide direção, né? Ele pensa em coisas estruturais de longo prazo, ou seja, é a parte de pensar. O tático é a parte onde a gente faz o quê? Onde a gente decide quais caminhos que o estratégico viu viável. E a função operacional, ele é o quê? Ele é exatamente a execução daquilo que foi pensado, decidido e agora executado, tá? Então, cara, isso é a ontologia
da organização. São 3 coisas. E, cara, quando eu cheguei nessa conclusão, eu tenho algo aqui no meu caderninho que eu anotei, que é o triângulo, que é a tríplice, né? Então, é estratégico, enfim, tem outras coisas outras coisas anotadas aqui, mas não tem nada a ver. Estratégico, tático, operacional no espaço-tempo. E a gente tem uma gramática que permeia essas 3 funções, tá? Então, a gramática que eu descrevi em outros vídeos, ela não diz o que existe. A gramática, ela diz como isso funciona no tempo, ou seja, como essas 3 funções funcionam no tempo, tá? Então, os novos processos, eles não são só etapas, eles são movimentos recorrentes que mantêm essas condições aqui, estratégico, tático e operacionais, vivas no tempo, tá bom? Então, isso é a ontologia estrutural. Eu queria falar mais sobre isso, mas, enfim, o vídeo de hoje não vai caber tudo, tá? E por que essa explicação, cara, muda muita coisa, tá? Porque, vamos imaginar, se a gente não tem uma ontologia, qualquer coisa de explicar o funcionamento de uma organização vira checklist. Ou seja, o meu trabalho, ele é uma gramática. Eu tenho a gramática, ok, que explica o funcionamento da organização. Mas sem uma ontologia, toda gramática ou todo método vira um checklist barato. E eu cheguei nessa conclusão. Foi um grande momento pro meu trabalho, mas que avançou, né, o meu trabalho. Então, sem ontologia, qualquer gramática ou qualquer método, qualquer framework, vira um checklist, tá? Mas sem uma gramática, sem uma explicação de como as coisas funcionam, né, qualquer ontologia vira abstração, porque a ontologia é uma abstração. É o que precisa existir, mas sem a explicação funcional daquilo, a ontologia vira uma coisa abstrata e vice-versa nessa explicação aqui, tá? Então, quando a gente separa essas duas coisas, ou seja, a ontologia é a condição de existência de uma organização, tá bom? Então, e a gramática, os métodos, no meu caso, vamos dizer, a gramática é o funcionamento, tá bom? Vamos fazer um exercício simples aqui. Gustavo, prova isso que você está falando. O vídeo de hoje não é para provar a ontologia, mas vamos fazer um exercício simples assim. Qualquer forma de organizar. A sua vida é uma organização. A escola é uma organização. O exército é uma organização. A empresa é uma organização. O Estado é uma organização. Então, vamos de maneira simples. Quando você está, sei lá, na faculdade, você inevitavelmente vai passar pelas 3 coisas, pelas condições de existência de qualquer forma de organização, que é o quê? Estratégico, tático, operacional. Cara, quando eu era gestor de tráfego, antes de eu executar, eu precisei fazer os cursos. Ou seja, estratégico. Antes de eu executar, eu tive que tomar decisões baseadas no que eu estudei, no meu estratégico, ter claridade. Então, para tudo na vida, nessa equação aqui, nesse cenário que eu estou descrevendo de gestão, organização, tudo passa por estratégico, tático, operacional, em condições hierárquicas. Primeiro estratégico, depois tático e depois operacional. Primeiro você pensa, depois você decide os caminhos e depois você executa. Cara, faça esse exercício para qualquer coisa na sua vida e você vai ver que isso de fato é uma ontologia. E o meu trabalho ele se concentra em defender isso. Enfim, não é o foco do vídeo de hoje, tá bom? Então, o campo da teoria organizacional, ele não é que ele está errado, tá? Ele só formulou essa pergunta. Só que ele nunca formulou essa pergunta explicitamente, né? O que precisa existir antes da organização? É por isso que eu falei no vídeo passado, né, que a carta da Sigrid, né, da editora-chefe pro meu trabalho, ela mostrou, cara, ok, eu entendi a gramática que você está trazendo, mas como que eu enquadro isso? E aí eu refleti e cheguei na ontologia. A ontologia é estratégico, tático e operacional. E ela explica
E aí sim eu tenho um enquadramento cognitivo para defender melhor essa minha tese em academias e em journals, né, da Europa, tá? Então, o campo, ele explicou as formas, ele explicou as variações das organizações, ele explicou os contextos, tá? Mas nunca declarou as condições mínimas de existência. É exatamente esse o espaço que eu estou querendo ocupar. E sem isso, né, sem essa explicação de existência, o campo de gestão, né, ele ficou como? Ele ficou muito explicativo, cheio de métodos, frameworks, teorias, contingência, mas nada fundacional. Porque sem uma base fundacional, a gente não tem concordância, a gente não consegue auditar. Mas isso não é uma crítica. Isso é justamente um problema que existe, um problema que eu senti na pele, porque eu perguntava para um, depende, perguntava para outro, depende. Então, como eu sou uma pessoa inquietante e busco primeiro os princípios, eu fui investigar e fui estudar sobre isso. Né? E é exatamente para isso que serve o meu canal, para eu expor essa ideia publicamente e, ao mesmo tempo, te explicar, te entregar algum valor referente à ideia que está me pegando, né? Que atualmente é o que é uma organização, tá? Então, sem isso, sem essa explicação, o campo ele fica muito explicativo, explica muito, mas sem fundamentação, sem concordância, sem, é aqui que começa, a partir daqui você pode fazer o que você quiser. Isso não existia antes, tá? Então, cara, a gente está indo pro final do vídeo. O vídeo de hoje eu tenho muita coisa para melhorar, tenho muita coisa para falar, mas não consigo falar tudo. Mas para esse vídeo, cara, eu quero que você saia desse vídeo com uma coisa na mente. E essa coisa seja o seguinte: antes de você perguntar como organizar uma empresa, enfim, qualquer coisa, pergunte o que precisa existir para que qualquer forma de organização se torne possível, tá? O que precisa existir para que algo seja uma organização. Sem isso, cara, quando você começa a fazer essa pergunta, cara, você nunca mais fica copiando os métodos dos outros só porque funciona, tá? E você começa a pensar por conta própria e criar as coisas por conta própria, sem depender, né, de métodos alheios, sem depender. E claro, o meu canal é justamente para isso, para defender as suas ideias. Você tem que colocar as suas ideias em práticas, para te estimular a não ter medo de defender as suas ideias. Olha para mim, eu estou defendendo uma ideia, cara, eu estou, entre aspas, muito entre aspas, porque eu sou um contribuinte do campo. Eu estou entrando em um campo que, cara, se eu começo a falar de coisas ambiciosas demais, isso soa muito messiânico. Então, é muito delicado isso. Então, veja, eu estou tendo coragem disso. Eu quero que você tenha coragem e, mais do que isso, sobre esse vídeo de hoje, eu quero que você duvide de tudo isso que você vai ver em qualquer curso na internet, em qualquer mentoria, coach, enfim. Sempre se pergunte, se se você é empreendedor, está criando uma empresa, cara, qualquer metodologia, qualquer mentor, sempre se pergunte, cara, o que precisa existir? Quando você tem isso em mente, você começa a pensar por si só e começa a duvidar um pouco mais e criar as coisas mais personalizadas para o seu contexto, tá? Então, cara, a partir daqui, né, a partir desse vídeo aqui, desse entendimento do que existe antes da organização, estratégico, tático e operacional, qualquer escolha que você fizer de métodos, de pessoas que você vai seguir, vira uma escolha consciente e não só uma escolha de narrativa, de marketing, etc, tá? Então, sem esse chão fundacional que o campo não tinha, nada faz sentido. Cara, para encerrar o vídeo de hoje, disclaimer fixo aqui que todo mundo já conhece. Então, toda quarta, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Aí, a regra da casa é simples, cara. Ideia boa é aquela que apanha da realidade e continua de pé. Eu sou o Gustavo Paulino e a gente se vê na próxima quarta. Cara, se você gostou do vídeo, já deixa um like, se inscreve no meu canal e comenta aqui, cara, alguma dúvida que você teve e eu vou dar as devidas considerações às suas dúvidas.
Então, tamo junto e até a próxima quarta.